1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma coisa que eu notei aqui: a graça é a fonte da salvação, já o sangue é a base da salvação. Veja só, meu querido, sabe como é que tinha perdão na lei? Vou dizer uma coisa para vocês: não havia perdão na lei. Meu Deus do céu, irmão, você é um herege, está trazendo heresia. Não existia perdão na época da lei. O que existia era que Deus cobria. Numa frase assim simples, como simples somos, Deus fazia de conta que não tinha acontecido, mas tinha acontecido. Imagine, está escrito no livro de Jó que Jó ele oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos. E dizia assim: porventura eles tenham pecado em alguma coisa e tenham esquecido de pedir perdão para Deus. Esse sacrifício aqui, ora, ela disse: irmão, como é que havia perdão, entre aspas, no Antigo Testamento? Deus ordenou da seguinte maneira: vai se pegar um animal, um cordeiro, não era qualquer animal, sem defeito. Normalmente era um boi, um filhote de boi, uma ovelha. Quem não tinha muito dinheiro podiam dar 2 pombas, eram ofertas, né? Então aquele animal, ele era morto, degolado em cima do altar, parecido com esse aqui. É por isso que é altar. Era onde era feito o sacrifício. Esse animal não podia ter nenhum defeito. E depois de ele degolado, existiam 2 formas. Uma era no dia da expiação, quando uma única vez no ano o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. Nosso pastor José Roberto explicou isso. Ele tinha uns sinos na roupa e ia amarrado pela cintura com uma corda, porque se ele não fosse digno de entrar no Santo dos Santos, nesse dia que ele oferecia o sacrifício por toda a nação de Israel, se ele não estivesse digno de entrar ali dentro do Santo dos Santos, Deus o fulminava na hora. E se os sacerdotes que estavam lá fora parassem de escutar o barulho do sino, já sabiam: o sacerdote tinha sido indigno e estava morto lá dentro. E a corda servia para tirar ele de dentro. Não podia. Hoje podemos. Hoje nós podemos, irmão. Hoje nós estamos dentro do Santo dos Santos. E ao mesmo tempo que é bênção, o negócio é mais difícil ainda, porque se entra de todo jeito no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Muitos não têm essa noção. Quando eles têm essa noção que isso aqui é o Santo dos Santos e hoje eles entram e não são fulminados, meu Deus, isso é bênção, isso é bênção. Mas é a misericórdia. A misericórdia de Deus é muito grande. Irmãos, mas existia outro sacrifício, veja só, que era feito na Páscoa. O sacerdote vinha com o cordeiro, colocava em cima do altar. Não tem a sede, irmãos? A nossa sede aqui, como é o nome da rua? Herede de Serpa. Herede de Serpa, né? Até hoje eu não decorei esse nome. Mas tá aí, Herede de Serpa. Então, imagine uma igreja 6 vezes maior do que o templo sede. Era o átrio do templo onde era feito o sacrifício nesse dia. O sacerdote vinha com o cordeiro, colocava em cima do altar, pegava uma lâmina, colocava debaixo do pescoço do animal e no que cortava a garganta do animal, o animal morria. Então o sacerdote pegava pelas patas traseiras e girava em cima do altar até que todo o sangue do animal estivesse por cima do altar. Era muito sangue, encharcava. Então ele pegava uma planta que só existe no Oriente Médio, chamado de isopo, que parecia uma esponja. Ele pegava esse isopo, colocava em cima do altar e apertava, comprimia, até o momento em que esse isopo ele sugava todo o sangue do animal. Aí ele pegava uma madeira
fincava no isopo. E na igreja, no átrio do templo, estavam muitos homens com uma veste branca, só esperando por isso. Então ele pegava, o livro de Levítico explica isso, ele levantava o isopo e deixava o sangue escorrer na madeira. Por que Jesus não morreu de outra forma? Porque o sangue de Jesus tinha que escorrer na madeira. O sacerdote pega esse sopro, ele olha para a multidão e começa aspergindo sangue. E de cima do altar vinha aquela chuva de sangue. E quando uma gotinha de sangue batia na veste daquele homem, eles viravam, levantavam as mãos, olhavam para o céu e diziam: Deus está perdoando os meus pecados. Entendido isso? Amém. Nesse momento, o Senhor, esse é o pecado, eu vou passar por cima de Israel e eu não vou matar ninguém por conta do pecado. Mas imagine, irmãos, os pecados estavam sendo lançados na conta e acumulando. Alguém ia ter que pagar esse negócio, porque se o Senhor cobria o pecado, o saldo continuava negativo. Era assim: o dono do banco sou eu, e o meu melhor amigo tem um filho. E esse meu melhor amigo tem um filho e está devendo para o meu banco, mas por conta do crédito que o pai dele tem comigo, eu não cobro ele, eu cobro o pai. Está entendendo? A dívida não foi cobrada do filho. A dívida foi cobrada do pai. Quem é o pai? Jesus. Quem foi que pagou essa conta, irmãos? Jesus. Então Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os pecados deles que ainda estavam lançados em conta foram perdoados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Isso é chamado de doutrina da expiação, o perdão total dos pecados que aconteceu somente em Cristo. O sangue é a base da fé, aliás, da salvação. O terceiro ponto é a fé. Não é, irmãos? E eu vou correr. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem da glória. Aí a igreja católica diz: você vai ser salvo pelas obras. Você tem que ser salvo pelas obras. Nós temos que fazer boas obras para ser salvos. Mas não. O que Tiago ensina é diferente disso. Aí ele diz: pela fé é que vós sois salvos. Não vem pelas obras. Mas Tiago vai e diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz também que a fé sem obras é morta. Ora, peraí, é fé ou é obra? Você é salvo pela fé. Mas por você ser salvo pela fé, a fé lhe impulsiona a fazer boas obras. As obras é um reflexo da fé. Ora, se eu tenho fé em Cristo e sou salvo, e eu não prego o Evangelho, é verdade. Cadê a obra que vem da salvação? Se eu não alimento o faminto, eu sou salvo, mas cadê a obra que vem dessa fé? Né? Dessa transformação que a gente viu semana passada, que o arrependimento é uma mudança no nosso querer, no nosso saber e no nosso agir.